Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula do Pré-ENEM de hoje. Eu sou a professora Jamaica Kelly, professora de Geografia, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre o processo chamado de industrialização. Quero que vocês acompanhem o slide comigo. Aqui a gente tem o tema da nossa aula de hoje. E só lembrando, essa aula vai ser dividida em duas partes. Então, nós vamos ter industrialização parte 1 e industrialização parte 2, que será a próxima aula. Mas o que é indústria? Aqui eu trouxe um conceito, é habilidade para fazer alguma coisa, artifício, invenção ou engenho. A industrialização, ela é um processo socioeconômico que consiste aí na criação de indústrias, conforme o conceito acima, e no aprimoramento de tecnologias. Então, nesse fenômeno, a máquina passa a substituir o homem em determinadas tarefas, intensificando aí o processo, aliás, o processamento das matérias-primas em bens de consumo e produção. Nós podemos dividir a industrialização em três etapas, em três fases bastante importantes, de acordo com a complexidade tecnológica aí no decorrer do tempo. Então, esse processo de industrialização, aqui a gente vai dividir em primeira revolução industrial, segunda revolução industrial e terceira revolução industrial. Segundo também alguns especialistas, nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, que é chamada de indústria 4.0, e nós também vamos abordar durante a aula. Vamos falar da primeira revolução industrial. Acompanhe comigo as informações do slide. Na primeira revolução industrial, predominam-se as técnicas mais simples, como o desenvolvimento aí da chamada máquina a vapor. Outra característica dentro dessa primeira revolução industrial é que nessa época o carvão mineral vai ser a principal fonte de energia e também a força de trabalho utilizada não era tão especializada e muito menos qualificada. Além disso, a indústria predominante nessa época era a indústria têxtil. Outra característica dessa primeira revolução industrial é que ela ocorreu aí até o final do século XIX e caracterizou-se pelo fato de o Reino Unido, ou seja, a Inglaterra, ter sido a pioneira. Foi a grande potência mundial da época e, por consequência, o principal modelo de industrialização. Então, essa foi a primeira revolução industrial. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem-se nesse processo da primeira revolução industrial foi justamente o desenvolvimento dessa máquina chamada de máquina a vapor, que tinha como principal utilização aí como fonte de energia o chamado carvão mineral, conforme vocês vão observar na imagem. Agora nós vamos falar da segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial predominou aí do século XIX, quando encerrou a primeira revolução industrial, até metade da década de 70. Nessa etapa, a gente tem como pioneiro os Estados Unidos. Então, na primeira revolução industrial, a gente tem como protagonista a Inglaterra. Na segunda revolução industrial, a gente tem aí como potência a gente tem os Estados Unidos, que passam a ser a grande potência econômica mundial e também o principal modelo de industrialização da época. Nesse estágio da segunda revolução industrial, existe o predomínio da indústria automobilística e outras relacionadas a ela, como, por exemplo, a indústria siderúrgica, metalúrgica e petroquímica, que também estão associadas aí à indústria automobilística. Contudo, existem nações que nem sequer consolidaram aí o estágio da segunda revolução industrial. Por exemplo, países localizados na África e sul e sudeste do continente asiático também. Então, vamos relembrar algumas características que eu acabei de falar da segunda revolução industrial. Aqui a gente tem como protagonista os Estados Unidos, e outra característica foi o desenvolvimento aí da indústria automobilística, que tinha como principal fonte de matéria-prima aqui já voltada mais para a indústria petroquímica.
ok? Então, aqui no slide, a gente tem uma imagem que diz respeito justamente à linha de montagem utilizada na época e mostra um pouco dessa segunda revolução industrial com o desenvolvimento aí da indústria automobilística, conforme vocês observam aí na imagem. Agora chegamos na terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, ela também é conhecida como revolução técnico-científica. Essa terceira revolução industrial, ela encontra-se em andamento desde o meio dos anos de 1970 e tende a desenvolver-se mais plenamente no decorrer aí do século XXI. Lembrando que, segundo alguns especialistas, nós já estamos aí passando pela quarta revolução industrial ou industrialização 4.0. Nessa terceira revolução industrial é caracterizada aí a predominância de indústrias altamente sofisticadas, com a utilização aí da telecomunicação, da informática, da robótica, da química fina, da biotecnologia, da microeletrônica. E devido a esse estágio, a gente utiliza dentro desse processo da terceira revolução industrial, é necessário aí, com a utilização de maior tecnologia, é utilizado também o emprego de maior qualificação, principalmente da força de trabalho. Então, aqui nós temos como principal característica da terceira revolução industrial uma mão de obra extremamente mecanizada e também qualificada. A imagem, por exemplo, mostra o desenvolvimento da indústria automobilística e você vê a presença do que a gente chama de industrialização robotizada, tudo feito através e por meio de robôs, conforme a imagem está mostrando. Então, vamos pegar aqui algumas características da terceira revolução industrial. Se utiliza-se principalmente da mão de obra mecanizada e uma das principais características é justamente a utilização da tecnologia e da informática também, ok? Então, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui na tela a evolução do processo de industrialização e a presença da indústria 4.0 que eu falei anteriormente. Olha que interessante. Vamos aqui acompanhar o avanço dentro de cada um desses processos. A gente vai ver aqui o primeiro processo chamado de indústria 1.0, que foi o processo que ocorreu a primeira revolução industrial. Então, foi um processo que ocorreu em 1784 e as principais características, a gente tem aí a mecanização e a gente tem a utilização do TA, porque lembra que era uma indústria voltada principalmente para a fabricação têxtil, e uma característica foi a força, né, aí da máquina a vapor, a utilização dessa máquina a vapor, conforme eu já falei anteriormente. Na indústria 2.0, a gente tem aí o ano de 1870 e a gente tem a produção em escala que a gente chama de linha de montagem, a utilização da eletricidade e também o motor a combustão, que foi utilizado principalmente na indústria automobilística. Chegamos em 1969 com a chamada Indústria 3.0. Quais são as principais características? A automação, a utilização dos robôs, que a gente chama de robótica, computadores, internet e também a utilização dos eletroeletrônicos. E a gente chega então no estágio, segundo alguns estudiosos, esse estágio mais atual chamado de Indústria 4.0. A gente tem a utilização de sistemas cibernéticos, a internet das coisas, redes e inteligência, principalmente a chamada inteligência artificial. Aí eu quero que vocês acompanhem aqui comigo esse termo que a gente tanto falou durante a aula de hoje. O termo Indústria 4.0, ele refere-se a esse processo chamado de Quarta Revolução Industrial e foi originada de um projeto de estratégia de alta tecnologia do governo alemão, promovendo a informatização das unidades fabris. Então, esse termo foi utilizado pela primeira vez lá no ano de 2011, em uma feira de Hannover, lá na Alemanha. Então, chegamos aqui, Indústria 4.0, e vamos agora pegar aqui algumas características importantes dentro desse processo. Olha que interessante. Tudo passa a estar interligado. A gente tem a chamada
hiperconectividade. Olha que interessante, a mobilidade, a logística, a estrutura, o produto e as redes, tudo está interligado dentro da chamada fábrica inteligente. Em resumo, isso é a indústria 4.0, que para alguns estudiosos é o estágio mais atual do processo de industrialização. Bom, em resumo, o processo de industrialização ele vai acarretar algumas questões, como o processo de urbanização, o crescimento demográfico da região em que ocorre esse processo de industrialização, a economia que antes era baseada no modelo artesanal, no modelo agrário comercial, passa a ter uma base urbana e também industrial. Logo, o sistema de produção artesanal dá lugar à produção serial, mecânica, concentrada e também padronizada, para vocês observarem que tudo é uma questão de evolução. E chegamos então em uma questão muito importante que pode ser abordada aí nas provas do Enem, que é o chamado desemprego estrutural. Eu selecionei aqui algumas características do que é o desemprego estrutural. Bom, o desemprego estrutural, acompanha aí comigo, é aquele gerado pela substituição da mão de obra humana por máquinas e também equipamentos diversos. O que seria aí um exemplo bem interessante do desemprego estrutural? A implementação de uma linha de produção totalmente mecanizada. As causas do desemprego estrutural, eles também estão ligadas aí à modernização da produção econômica que ocorre no mundo inteiro. São consequências do desemprego estrutural o aumento da pobreza, da violência e da própria vulnerabilidade social da população. O Brasil registra grandes índices de desemprego estrutural, especialmente por meio da modernização das atividades produtivas globais. Professora, um exemplo do desemprego estrutural. Quando você, por exemplo, chega em uma determinada loja ou caixa de supermercado e você pode pagar o seu produto sem passar pelo atendimento de um determinado atendente. Então, esse tipo de modelo, ele vem causando aí o chamado desemprego estrutural. Então, um exemplo já ocorre aqui em algumas lojas, inclusive, da nossa cidade, em que você pode pegar o seu produto, retirar o seu produto da prateleira e passar ele sem necessariamente ter um atendente ali para te atender. Então, é basicamente isso, essa substituição da máquina pela mão de obra humana, a gente vai chamar de desemprego estrutural, ok? Bom, aqui nós vamos para a nossa questão de hoje. Vocês vão encontrar essa questão no nosso livro A Prova Enem, lá no Manual do Professor, livro do 2º ano, na parte de Geografia. Nós vamos discutir essa questão agora. Olha que interessante. É um texto, nós vamos começar, acompanhe comigo. Estive em férias nas últimas 2 semanas e pude ver na prática como o autoatendimento se prolifera na Europa. No início do ano passado, fizemos uma matéria falando sobre a tendência futura do self-service, que já estava virando uma realidade em alguns lugares, como locadoras de carro, triagem de hospital, supermercados, que foi o exemplo que eu dei, que está acontecendo aqui na nossa cidade agora, e também hotéis. Na Espanha, essa onda já virou moda em supermercados. Olha que interessante. Lá na Europa, isso não é mais uma novidade. Lá na Europa, isso já acontece em alguns lugares. Lembrando que esse texto é do ano de 2015. A gente tem aqui, ó, o autoatendimento em lojas de música, foto, vídeo. As pessoas pegam os produtos que querem levar, escaneiam o código de barras e pagam lá mesmo em dinheiro ou cartão de crédito ou débito. Uma atendente da loja controla a movimentação dos clientes. Aí ele diz, eu tive essa experiência por lá para comprar uma caixa de pilhas e funcionou perfeitamente. Não levei mais do que alguns segundos para completar a compra. Na fila, percebi que os clientes que optam por pagar por conta própria, geralmente têm poucos volumes e têm boa intimidade com as máquinas. Como eu disse, esse texto, ele é um texto aí, aliás, desculpa, gente, eu falei 2015, mas na verdade ele é um texto de março de 2009, só que o acesso foi em 2015.
Bom, aí aqui nós temos um gráfico juntamente com a questão. E o título é Europa, porcentagem de pessoas sem emprego em julho de 2012. Olha que interessante. A gente tem alguns países e a gente tem o aumento do chamado desemprego em alguns deles. A gente tem isso acontecendo na Espanha, em países como a Grécia, Portugal, Irlanda, Eslovênia, e ele vai então classificando os países de acordo com esse índice aí de pessoas sem emprego, chamado desemprego. Aí aqui nós vamos agora para a questão. Olha que interessante. Segundo o texto que a gente leu, que a gente até pegou exemplo da nossa própria realidade aqui, segundo o gráfico que a gente analisou agora há pouco, olha a pergunta, uma realidade na Europa é que, olha as alternativas. Letra A automação facilitou a inclusão digital no comércio? Letra B, o self-service aumentou vagas de emprego no setor terciário? Letra C, o autoatendimento intensificou o desemprego no setor de serviços? Letra D, o desemprego desencadeou processos de automação no comércio? Ou letra E, as novas tecnologias diminuíram a exclusão social no mundo do trabalho? Bom, aqui não ficou tão difícil de analisar. O texto em si que a gente acabou de ler, juntamente com a análise desse gráfico, vou voltar aqui um pouquinho para ele, diz respeito a um processo que a gente falou agora na aula, chamado de desemprego estrutural. Logo, a alternativa correta é a letra C, o autoatendimento intensificou o desemprego no setor de serviços. Por que não poderia ser a alternativa A? Porque aqui diz que a automação facilitou a inclusão digital no comércio, mas o texto se referia a outro contexto justamente com o gráfico. Letra B, por que não poderia ser a letra B? O self-service aumentou vagas de emprego. Bastante incoerente, então não pode ser aí a alternativa B. Letra D, o desemprego desencadeou processos de automação no comércio. Na verdade, não foi esse o processo, foi inverso. Letra E, as novas tecnologias diminuíram a inclusão social no mundo do trabalho. Alternativa errada, logo a alternativa correta, o gabarito é a letra C, o autoatendimento intensificou o desemprego no setor de serviços. E a tendência para os próximos anos, segundo alguns estudiosos, é que isso aconteça em várias cidades, como até mesmo no nosso próprio país já vem acontecendo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Quero que vocês acompanhem a nossa aula Industrialização Parte 2 e aguardo vocês na próxima aula para rever essas aulas e as demais. Vocês podem estar também acessando as nossas plataformas.